Olá pessoal, aqui é o professor Joel e no vídeo de hoje eu venho te trazer algumas dicas da prova de matemática no Enem. Primeira dica, meus queridos, tu precisas ter um conhecimento de toda a teoria. Precisas te organizar e estudar a parte teórica para que depois, sim, tu comeces a fazer os exercícios. Muitas vezes a gente vê alguns alunos fazendo o processo inverso, tentando fazer exercícios e aí não conseguindo. Aí gera aquela frustração e às vezes acaba a desmotivação. Então, para que isso não ocorra, tu precisas primeiro ter o conhecimento teórico. Aí sim, tu está preparado para começar a colocar em prática. Essa é a nossa primeira dica. A minha segunda dica é fazer exercícios de provas anteriores. Tu precisas conhecer a prova que tu vais fazer. E a melhor forma de conhecer a prova que tu vais encarar é realizando provas anteriores. Agora, um cuidado. Não adianta tu fazer uma prova de Enem muito antiga. O que eu te aconselho? Escolhe 3 anos anteriores. Por exemplo, se tu vais fazer a prova de 2021, então tu refaz a prova de 2020, 2019, 2018. Por que fazer provas mais recentes? Porque a prova do Enem, ela vem a cada ano se modelando, se modificando, trazendo questões cada vez um pouco mais elaboradas, mais interpretativas e até mesmo exigindo um conhecimento um pouco mais aprofundado. Minha terceira dica, matemática básica. Estuda a matemática básica, te prepara muito bem, porque dentre as 45 questões, tu vais ver muitas questões exigindo conhecimentos de matemática básica para depois tu finalizar uma questão. Principalmente aquela matemática lá do ensino fundamental. Regra de 3, porcentagem, propriedades de potência, notação científica, escala, propriedades de radiciação, geometria plana, né? A geometria é o assunto que mais cai, principalmente a plana e a espacial. E às vezes a gente vê o aluno tendo dificuldade na espacial porque ele não teve uma boa base de geometria plana. Então, conceitos, definições dessa parte de geometria plana precisam estar muito bem finalizadas. A minha próxima dica é falar sobre a prova, né, do Enem, que ela não é uma prova tradicional, daqueles vestibulares que quanto mais questões tu acertar, maior a tua nota. No Enem não funciona assim. O Enem funciona no sistema TRI, Teoria de Resposta ao Item. Isso significa que as tuas 45 questões, elas são divididas em 3 níveis de dificuldades. 25% das questões são fáceis, 25% das questões são difíceis e 50% das questões são de nível intermediário. Isso significa que, por exemplo, se tu errar alguma questão fácil, mas acertar alguma questão difícil, a tua nota final, né, tende a diminuir. Porque o sistema vai interpretar que tu chutou essa questão difícil, foi obra do acaso. Não faz sentido tu ter uma habilidade, uma competência para acertar uma questão de nível difícil se tu errar uma fácil. Então, é importante que tu deixe as questões difíceis por último. Tu precisas garantir um máximo de acerto das questões fáceis e intermediárias. Assim, tu já vai ter uma boa nota no final. Claro que se tu acertar questões difíceis posteriormente a isso, a tua nota tende a levantar. Mas primeiro, garante as fáceis. E a minha última dica, justamente falando dessas questões fáceis, intermediárias e difíceis, o que a gente percebe, né? Após término da prova, um dia depois, os alunos me procuram, né, me relatam algumas situações, como, por exemplo, professor, não deu tempo de fazer toda a prova. Eu acabei tendo que chutar 10 questões, 8 questões. Bom, o tempo realmente ele é apertado, mesmo nesse novo modelo, né, de prova em 2 domingos, né, a redação não estar mais junto da matemática, mesmo assim o tempo ficou um pouco apertado ainda. Aí alguns alunos não conseguem, e é realmente muito difícil um aluno terminar todas as questões de todas as áreas. Por conta do nervosismo, ansiedade, questões cansativas, leituras, interpretações exaustas.
Então, tu precisas ler as 45 questões, né? Achar uma maneira de ler as 45 questões, né? E nessa leitura, tu já identificar quais são as questões fáceis e já resolvê-las. Assim, tu evita perder tempo, do que, por exemplo, o que alguns alunos fazem, né, de ir encarando as questões na ordem que vem na tua prova. Só que a dificuldade vem todas as questões emparelhadas. Às vezes, tu já começa por uma questão difícil. E tu consegue identificar quem são as fáceis, médias e difíceis. Eu consigo te ajudar se for ao caso, né? Nos meus grupos de estudo, nas turmas que eu tenho, através dos verbos de comando, a gente consegue já fazer esse mapeamento. Então, caso não dê tempo e tu precises chutar alguma questão, obviamente deves chutar, não deves deixar em branco, mas deixe para chutar as questões de nível difícil, certo? Então, já vai mapeando, faz as fáceis, faz as intermediárias, deixa difícil por último. Certo, pessoal? Um forte abraço aí, até uma próxima aula, ou quem sabe, até uma próxima dica.